Muito bem, vamos lá, vai. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 9 de maio de 2016, uma segunda-feira, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 1º do livro 4º, Esperanças e Consolações. Estamos na questão 926. E a questão 926, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Atentem para essa resposta. Necessidades artificiais. Esse é o mal, o verdadeiro mal. As reais necessidades, por exemplo, na nossa região. Vamos trazer a coisa para a nossa região. Quem trabalha com carro, ou quem possui um carro aqui na nossa região, precisa ou não de ar-condicionado? Então, quem precisa de um carro, primeiro precisa de um carro. Mas, em função do nível de temperatura aqui na nossa região, o ideal é um carro com ar-condicionado. Pô, mas isso é luxo, absolutamente. Um carro rodando na estrada com os vidros abertos, gasta 7% a mais de combustível. Com ar-condicionado, gasta 4%. Então, ele economiza quase 50% a mais de combustível do que ele tivesse com os vidros abertos. Ele vai ser obrigado a deixar os vidros abertos para poder circular dentro do carro, para ele poder amenizar um pouco o calor. Então, as necessidades artificiais é que realmente trazem os verdadeiros problemas. Por exemplo, uma mulher pode dizer assim, não, eu quero um chuveiro de diamante. É necessário um anel? Chuveiro de diamante? O chuveiro de diamante é aquele anel redondão, né? Que tem 25, 30 diamantes. São anéis que custam hoje em torno de 30, 40, 50 mil reais, dependendo da qualidade do diamante, né? Mais ou menos isso, em torno disso. Se não for mais, depende da qualidade do diamante. Esse tipo de necessidade acaba criando uma situação de, muitas vezes, inadimplência para o marido ou para ela mesma, se ela colocar isso como uma necessidade premente, que não é. Então, nós precisamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir a nossa prioridade. Isso é fundamental para quem queira ser feliz. Qual é a minha prioridade? Defina as suas prioridades e alcance as suas conquistas através da definição das suas prioridades. Mas existem prioridades que sempre estarão ou estão à frente das outras necessidades. Por exemplo, quem quer ter um carro e não tem uma casa, ele está dando a prioridade certa para a coisa certa? Absolutamente. Ele está dando prioridade para o luxo em detrimento da necessidade. Tem muita gente que faz isso. Então, o sujeito não tem casa, paga aluguel, e aluguel hoje em dia não está abaixo de R$1.000, uma casa razoavelmente boa. Não, o sujeito casado que tem 2 filhos, ele vai pagar mais ou menos em torno disso. R$1.000, aqui em Jaú, né? Aqui em Jaú, mais ou menos isso. Se for em São Paulo, o cara vai morar num cubículo, que eles chamam de apartamento, de 45 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, R$1.000 de aluguel, em torno disso, que abaixou agora por causa da crise, 1.200, mais uns 600 de condomínio, ele vai gastar mais ou menos em torno de R$1.800, aproximadamente, só de aluguel. Então, quer dizer, se o sujeito não definir as suas prioridades corretamente, o que acontece? Ele vai ter problemas seríssimos e ele vai sofrer por conta das suas necessidades artificiais, né? Então, o recomendado pelos espíritos é: defina as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Seja racional, seja prudente. Eu quero um carro? Quero, mas eu vou ter um carro depois que eu comprar a minha casa, ou depois que eu conquistar a minha casa. O meu tio, o saudoso tio André, ele fala assim: primeiro o chapéu, né?
Toda razão. Aqui no interior, o pessoal fala, quem compra a terra não erra. E é uma verdade absoluta, né? Quem compra a sua casa primeiro, ele pode ter N problemas, altos e baixos financeiros na vida, mas ele vai ter sempre uma vida equilibrada. Para a comida não é difícil ganhar o dinheiro. É difícil. Hoje, com álcool barato, um tanque de um carro, você vai gastar entre 80 e 100 reais para encher o tanque de um carro, de um veículo. Se você for no mercado, com 100, 150 reais, você traz comida por uma semana. Estou falando o necessário, né? Não estou falando de supérfluo, não. Estou falando do necessário. Se for botar supérfluo no meio, com 300 não traz, né? Mas o necessário, com 100, 150 reais, você põe comida em casa para 3 ou 4 pessoas, o necessário. Arroz, feijão, óleo, sal, né? Açúcar, café e tal, o necessário, coloca. Então, quer dizer, o sujeito tem que priorizar. Se ele não der prioridade àquilo que é necessário, o que vai acontecer? Ele enche o carro do tanque do carro e vai comer álcool, porque a família dele vai comer álcool. Olha o problemão que ele vai gerar. Esse negócio de amor e uma cabana, isso é conversa de romancista. Conversa fiada. Não existe amor e uma cabana. O que existe é amor suprindo as necessidades, a falta, vamos dizer assim, daquilo que a gente não consegue conquistar. O amor supre, realmente. Mas o necessário, o básico, quem tem que conquistar somos nós mesmos, e o amor secunda tudo isso. E a união, a fraternidade, o carinho, o respeito que existe entre as pessoas. Mas se você não suprir a sua casa, você não vai conquistar o respeito de ninguém, muito pelo contrário. Vai estar todo mundo te apontando o dedo e dizendo assim, você não tem capacidade para nada, né? Eu já vi uma vez em Araçatuba, uma senhora, quase que eu respondi para ela, não tinha nada a ver com o assunto, mas fiquei tão indignado. O marido estava com problemas financeiros, porque ele tomou decisões erradas numa fábrica de calçado, pediu dinheiro emprestado no Banco do Brasil, o avalista era o sogro. E ele deu um tiro no pé, porque ele programou uma coisa, chegou, vendeu outra e não conseguiu pagar o empréstimo e não conseguiu tocar a fábrica para frente. A mulher chamou ele de incapaz na minha frente. Olha o problema que causa uma má decisão, né? Tomar uma má decisão num momento como esse. Então, prudência acima de tudo. Vamos lá. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Certinho os espíritos, né? Perfeita a colocação. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Interessante, né? O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E o que nós fazemos? Inventamos necessidades à torto e à direito, né? Invejai os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é que a saiba suportar, se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que ele será levado em conta desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quer dizer, a maioria das pessoas, por serem materialistas, não levam a vida espiritual em consideração, quando fazem essa análise, né? Felicidade para eles é aquilo que a gente tem aqui na Terra, o que se possui aqui. Nós não, nós temos o dever, a obrigação de levar sempre em consideração a vida espiritual. Nosso projeto de vida não é a vida material. Nosso projeto de vida é a vida espiritual. Nós estamos conquistando os bens materiais em função da vida espiritual, não conquistando os bens materiais em função da vida material, né? Tudo que nós conquistamos, nosso projeto é sempre de nos melhorar
melhorar a condição da nossa família, para que nós possamos desencarnar com qualidade. Esse deveria ser o nosso projeto. Aliás, todos aqueles que têm consciência, estudam a doutrina espírita, sabem disso. Esse deve ser o nosso projeto. Nosso projeto é morrer bem. Quem morre bem, quem viveu bem, morre bem. Quem viveu mal, consequentemente, vai morrer desconfortavelmente. O que vai acontecer com uma pessoa que vive mal? Vai ter problemas quando estiver em estado de erraticidade. Não vai para umbral, não vai ser punido, não vai ter a segunda morte, conversa fiada. Tá certo? O sujeito vai passar por desconfortos, por dissabores, por mágoas, vai ouvir acusação de todo lado, vai sofrer acusação daqueles que ele prejudicou, vai ouvir acusações da família. Depois de desencarnar, o pessoal lhe fazendo acusações. Quer dizer, imagine, né, o que um sujeito desse não sofre. Porque ele volta para casa, muitas vezes saudoso da família, né? Ele é afastado da família, e num determinado momento lhe é permitido ir lá fazer uma visita para a família. O que acontece? Ele chega no lar, ele vai encontrar uma mulher com outro, os filhos, possivelmente a família bagunçada, filho fazendo o que quer e o que não quer. Bagunça a vida da família. A falta do pai ou da mãe bagunça. Bagunça a vida. Meu pai vai dizendo, deu uma bagunçada. Eu vou me dar mais em casa, não tinha casado, mas eu vi que bagunçou. Bagunça de acordo mesmo. Porque o pai e a mãe é o esteio, sobretudo a mãe. É o esteio do lar, aquela que é a viga mestra. Né? Faltou dar aquela balançada, o pessoal não sabe muito bem o que fazer, e se tiver tendência a degringolar, a caminhar por um outro caminho equivocado, vai caminhar. Então o sujeito volta para casa achando que vou lá visitar a minha família, né? Pensando que vai encontrar tudo a mesma coisa, do mesmo jeito. Ao contrário, eu vi gente falando mal dele, aquele tom, aquele isso, aquele aquilo. Ainda bem que morreu tarde e tal. Imagina o que o sujeito não vai sentir, porque ele vai se sentir injustiçado, né? Ele vai se sentir traído. Imagina o que não sente uma pessoa como essa. Então, qual que deveria ser o nosso real projeto de vida? Sair da vida como nós entramos, sem dever nada para ninguém. Não é assim? Esse teria que ser o projeto. Aí você vê muita gente, por exemplo, que tem casa muito tempo e não tem escritura da casa. Está assim, ó. Assim, ó. Primeira coisa que acontece quando ele morre, ele vai ouvir palavrão, xingamento, aquele cara não tinha um pingo de organização, aquele sujeito, viveu a vida inteira aqui, podia ter legalizado, agora toca gastar uma fortuna e gasta mesmo. Uma fortuna para colocar a coisa em ordem. Então, quer dizer, nós temos que pensar em tudo isso, é nosso dever, é nossa obrigação, enquanto nós estivermos vivendo aqui. Nós temos que viver segundo as leis da terra, segundo as leis dos homens. Não é? Ah, mas é injusto pagar imposto. É injusto, mas nós estamos aqui, vivendo aqui, segundo essa injustiça. Se nós achamos que é injusto, nós temos que lutar para mudar. Enquanto isso, cumpra com seus deveres. 927. Pergunta. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Resposta. O homem não é o verdadeiro desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Muita gente se acha desgraçado e injustiçado porque não tem uma calça importada, um tênis importado, porque não tem um carro do ano e tal. É verdade, você já deve ter ouvido isso. É verdade, infelizmente. Quer dizer, então o Espírito fala assim, peraí, não é assim. O verdadeiro desgraçado, o homem, não é o verdadeiramente desgraçado, senão quando ele sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e para a saúde. Você tem trabalho, você está comendo 2, 3 refeições por dia, e você tem a oportunidade de progredir, faça como faz os japoneses. Trabalha uma vida inteira para conquistar algum conforto no final da vida. E como faziam os antigos. Antigamente, o homem trabalhava uma vida inteira
para conquistar apenas, então somente a sobrevivência na velhice. Talvez vocês não saibam, deveriam saber se não sabem, mas até muito pouco tempo atrás, até a década de 40, o homem trabalhava uma vida inteira numa empresa, 30, 40 anos, chegava um momento que o patrão falava para o cara, ó, até logo, até amanhã. O cara saía da empresa com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhuma indenização. Quando o patrão era um cara muito humano e tal, indenizava o cara, né? Ainda dava alguma coisa para o cara. Mas o cara saía com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha fundo de garantia, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha absolutamente férias, nem se falava nisso. Absolutamente nada, né? Depois da CLT, da consolidação das leis do trabalho, que nós devemos isso ao Getúlio Vargas, né? É que nós temos algum direito trabalhista. Eles estão criando tantos direitos trabalhistas agora que todo mundo perdeu emprego. Né? E tantos direitos trabalhistas que criaram, o patrão não consegue suprir a necessidade de direito a cumprir os direitos do seu empregado. É a licença paternidade, que vai para 6 meses, parece, né? Então. Hã? Deixa o homem também vai ficar em casa. Então, parece que ele tem direito a 15 dias, né? 20 dias, uma coisa assim. E parece que eles estão querendo aumentar para 3 ou 6 meses, uma coisa assim. A paternidade de 5 dias para 20. Paternidade. Mas já é, não é? Não é 20 dias já? Ah, não? 5 dias, ou 5 a 5. Agora, estão querendo aumentar para 20. É 5, estão querendo aumentar para 20. Mas eu li qualquer coisa outro dia na internet que queriam colocar para 6 meses. Mas aí é a mulher. A maternidade já é 6 meses. Já é 6. Quem trabalha no Estado, funcionário público. Agora, particular, são 4 meses. 4 meses. Só. Não. Eu acho. A minha irmã do César por 4 meses. Mas na escola, lá no ano passado, são 6 meses. Aí, eles criam as leis, mas não se colocam no lugar do empregador. Como é que o empregador banca 4 meses de salário sem ter a produção daquela pessoa? Não é brincadeira. Por isso que os postos de trabalho estão cada vez mais escassos. Porque o sujeito, entre uma mulher e um homem, se ele puder, ele contrata o homem, com certeza. Com certeza. E já disse para o cara, fala, ó, se a sua mulher engravidar, que idade você tem? Não, minha mulher não, já temos filho, não queremos mais filho. Porque se a mulher te engravidar, eu não vou bancar seus 20 dias, está acabado. É assim que os caras têm que fazer, porque não é possível. E além do que, você tem que conviver com a irresponsabilidade de uma boa parte dos funcionários. Eu tive uns 3 ou 4 ou 5 funcionários, depois do último, não quis mais saber de ter funcionário. Eu mesmo faço tudo lá. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Porque o último, até matar um homem com a perua Kombi que eu tenho lá, matou aqui na Quintina. Subindo da Quintina, atropelou um homem e matou. Ele bateu a moto e conseguiu matar o sujeito com a Kombi. Quer dizer, além de tudo, além de todos os direitos trabalhistas que gozam o trabalhador, você é obrigado a conviver com a irresponsabilidade de uma boa parte deles, que não tem sequer a honradez, né? A responsabilidade de cumprir com seus deveres. O empreendedor deixa de ser empreendedor para ser investidor, que vai ter o dia de vez de empreender alguma coisa, vai ter a cabeça. É o que está acontecendo com quem pode se livrar do empregado, né? Porque uma boa parte dos empresários não dependem, né, do empregado. Depende. Antigamente, isso vai acabar voltando esse tempo, viu? A gente via que as pessoas, uma boa parte, sempre existem os irresponsáveis, sempre existem aqueles que não valorizam, né, o seu emprego. Diferentemente, por exemplo, no Japão, onde o sujeito idolatra a empresa, ele vive pela empresa, né? Ele vive 24 horas, ele respira a empresa, né? Mas vai acabar voltando esse tempo do cara idolatrar a empresa, procurar preservar ao máximo o trabalho, porque um posto de trabalho hoje não tá fácil, não está fácil o sujeito encontrar uma vaga de trabalho, né?
Mas vamos lá. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta. E então, ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Questão de número 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Resposta: isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade. Mas serão responsabilizados por isso. Problema, hein? Problema sério. Aquele que faz o filho objeto de lucro, e tem muitos, né? Eles vão ter que responder a Deus por essa irresponsabilidade. Eu não sei em que país é. Não sei, eu não vou, se eu não me engano, na Alemanha ou na Inglaterra. Puxa vida, eu vi essa reportagem ali e gravei o fato em si, mas não me lembro agora do país. Eu sabia, agora não estou me recordando. Chega um determinado momento da vida do garoto e da menina que é feito aquele teste de aptidão. Na Alemanha, né? Aonde a criatura, ela é designada para uma tarefa. Olha, o seu filho, aquela junta de especialistas, né? Deve ser psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoal que lida com esse tipo de recurso humano, né? Designa a criatura para uma determinada tarefa. E vai ter que, se quiser seguir estudando, ele vai seguir esse caminho aqui. E não deixa de seguir outro, não. Isso não teste vai ser braçal, universitário, exatamente. Né? Exatamente. E parece que os pais ficam apavorados quando chega o momento da criança fazer esse tipo de teste. Se eu não me engano, quando eu vi algum tempo, faz uns poucos 10 anos. 10 anos, né? Eu sei que tem um período da vida da criatura, quando ela chega naquele período, ela tem que passar por essa avaliação técnica rigorosa, porque o que eles fazem nesse país, né, brincando, que nem aqui, né? E só está preso no meio da rua sem uma avaliação de psicólogo, de psiquiatra, né? Eles fazem aquela avaliação para saber se o sujeito tem condição de sair na rua, não, simplesmente sobe. Né? Aí o sujeito vai e engana, estou no endereço quando não está naquele endereço. Né? A nossa querida Richthofen, né, fez essa brincadeira com a gente. Não tem capacidade, não tem competência nem para conferir o endereço que o presidiário, o cara que está saindo em regime de semi-liberdade, lá em indulto do feriado, não tem nem competência para conferir se realmente a criatura vai estar naquele endereço ou não. Lá não, lá a coisa é feita de maneira realmente criteriosa. E para onde aquela pessoa é indicada, aquela criança é indicada, não adianta ele querer cursar outra coisa, porque ele vai cursar aquilo que ele é indicado. Né? E, quer dizer, e se a gente for levar em consideração, e nós temos que levar, porque somos espíritas, se nós formos levar em consideração aquilo que os espíritos estão respondendo, estão rigorosamente certo. Né? Porque o pai indica, não, você tem que ser médico. Ah, você vai? Não, papai, eu não vou. Não, você vai ter que ser médico. Tem que ser médico, bota na cabeça do sujeito. O sujeito estuda uma vida inteira, vai ser um médico infeliz, medíocre, irresponsável, muitas vezes, né? Que cuida mal das pessoas. Porque a primeira coisa, o bom médico, a primeira coisa que ele faz com o paciente é a anamnese. E nenhum deles faz aquela entrevista prolongada para saber como a pessoa está, psicologicamente, emocionalmente. Na anamnese, o médico resolve 90% dos problemas da pessoa. E os médicos não fazem isso. Não fazem. Eu li uma matéria de um sujeito que se formou médico, e ele chegou para o pai médico também e falou assim, pai, eu descobri uma coisa. Eu estou conseguindo resolver muita coisa na anamnese com os meus pacientes. Você descobriu isso agora? O pai dele respondeu para ele. Quer dizer, é básico, numa consulta médica, o médico fazer a anamnese, fazer uma entrevista prolongada
com o paciente. Meu pai se consultou com um médico no tempo dele, isso faz mais ou menos, faz 16 que ele está desencarnado, ó. 99, é 17, né? Ele está desencarnado. Até faz uns 40 anos atrás, mais ou menos. Um médico chamado Vicente Amato Neto. A Nestlé pagou a consulta para ele, e o médico, ele é um médico infectologista, que não me falha a memória. E o Vicente Amato Neto, ele aparecia muito na televisão, não sei se vocês estão ligando o nome da pessoa. Você olha para ele, parece um caipira da roça. Vicente Amato Neto. Mas volta e meia ele ia dar uma entrevista na televisão. Eu me lembro bem dele, porque como meu pai se consultou com ele, eu gravei o nome e gravei a pessoa. A consulta com o Vicente Amato Neto, naquela época, custaria equivalente hoje a uns R$2.000. Mais ou menos, talvez um pouco mais até. Não estou exagerando em nada, não. A Nestlé pagou. Se não tivesse a Nestlé tivesse pago, meu pai jamais teria feito essa consulta com esse médico. Foi meu pai, minha mãe e minha irmã, que naquela época era nenezinha de colo, ele tinha uns 6 ou 8 anos de idade. Sentaram na mesa na frente dele. O Vicente Amato Neto, eu não lembro que horas era, meu pai falou certinho os detalhes, tudo, mas eu não lembro agora. Falou para ele, seu Pedro, o senhor conte para mim da sua vida, desde o primeiro dia que o senhor se lembra. O primeiro dia que o senhor lembra da sua vida, não importa se com 1, com 2 anos, não importa a memória que o senhor tiver, sua mãe lhe dando uma chinelada, o seu pai lhe dando um beijo, não importa. O senhor conta para mim desde o primeiro momento que o senhor lembra da sua vida até o presente momento. E meu pai era um cara de uma memória extraordinária, ele lembrava de detalhes da vida dele quando ele tinha 5, 6, 8 anos de idade. Não, você imagina, ele falou só... A consulta levou só nesse período 1 ano e meio. Então, olha o que é a anamnese. A anamnese é uma coisa séria. A anamnese é uma coisa importantíssima para o médico chegar a um diagnóstico verdadeiro. Porque não basta só você dar a droga para o paciente. A droga, muitas vezes, não resolve o problema do paciente. O que vai resolver efetivamente é aquela conversa, porque muitas vezes, muitas pessoas vão ao médico e não tem com quem conversar. Não tem com quem desabafar, não tem com quem privar a sua vida, contar a sua história. Não é? Isso, muitas vezes, pode resolver. Professor Luiz, o psiquiatra que eu li, né, eu tive alta, no mínimo era 1 hora e meia. Muito conversa. Só que ele ia pelo lado se você tem religião, se você tem doutrina ou não, eu tenho que fazer esse segmento. Mas até a última vez, faz 1 ano que eu fui, 2 horas e 10 minutos, quando terminou, ficou pronto. Você não vai tomar mais remédio, mais nada, mas era assim. Cada vez que eu ia ao psiquiatra, 1 hora e meia era lindo. Muita conversa, muito esclarecedor, muito bom, sabe? Saía. E com o propósito não de ficar enchendo de remédio, mas a cada vez mais diminuir e até parar. Quer dizer, um médico eficiente que sabia como aplicar a técnica dele. É isso mesmo. Então tem tudo a ver com a resposta dos espíritos aqui, né? Muitas vezes, os pais comprometem a felicidade dos filhos por conta de desviarem os seus filhos do caminho traçado pela natureza. 928A. Então, considerais justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Resposta: não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades, porque o filho de um homem de alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos, se pode fazer outras coisas, ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico. Perfeito. Perfeito, né? Antes de ser um bom mecânico do que um mau advogado. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o deslocamento da sua esfera intelectual própria
é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como supremo remédio, para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Eu gosto sempre de lembrar a história do Antônio Hermínio de Moraes, né? É extraordinária a história dele. Acho que eu já falei aqui para vocês, mas sempre é bom a gente relembrar. Ele estudou na Sorbonne, na França. Ele se formou engenheiro civil, se não me falha a memória, na França, né? E ele volta para o Brasil, ele mesmo contando a história, diz assim, eu pensei que ia chegar na fábrica do meu pai e que direto ia mandar. Filho do dono, né? Aí ele subiu lá no escritório do pai, no escritório do pai tinha um vidro onde você via toda a fábrica, né? Então ele chamou o filho e falou, tá vendo lá atrás? Lá é a expedição. Lá atrás, ó, é a expedição. Lá o produto sai acabado. Você vai começar por lá. Você vai trabalhar lá. Depois você vem vindo, de sessão em sessão, até chegar no pé da escada. Quando você chegar no pé da escada, você sobe que você está apto a mandar. Formado na Sorbonne, na França. É uma das melhores faculdades do mundo. Quem é formado lá é o Fernando Henrique, sociólogo. Ele é formado em sociologia lá na Sorbonne, na França. Né? Quer dizer, perfeito, né? Perfeito. Porque como é que ele poderia ter condição de mandar só porque tem um diploma na mão? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber como mandar. Né? O bom líder é aquele que conhece o produto a fundo, a sua intimidade. Né? Se ele não conhecer esse produto na sua intimidade, como é que ele pode dar uma ordem para alguém? E ele se tornou um dos maiores empresários. Hã? Evidente. Quem nunca comeu uma marmita, amigo? Quem nunca tomou água de torneira? Quem nunca sentou numa cadeira e viu barata andando pelo chão, numa confecção, ou numa empresa? Eu cansei de ver isso, porque era mecânico de máquina. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite numa empresa lá em Santo Amaro. Trabalhava às 6 da manhã, saía de casa às 4h30 da manhã, todo dia. Era o noivo da Yara nessa época. Né? Quem nunca fez isso não sabe o que é trabalho, não sabe o que é sacrifício, não sabe o que é empenho, né? Não sabe o que realmente é trabalhar. O sujeito ficar criticando o seu funcionário, sem saber, sem conhecer o limite do seu funcionário, o limite emocional, psicológico, o que ele está oferecendo de ambiente de trabalho para o seu funcionário, vocês acham que é para a gente, eu tinha que ficar sacudindo a calça para a barata cair? Que a barata entrava por dentro da calça jeans, a verdade. Gente, a gente trabalhava numa calça que fazia calcinha e sutiã. Você fazer calcinha e sutiã, você tem que refilar o elástico que vai na peça, ele tem que ser refilado. Refilar aquilo, cai um monte de pozinho no chão, pozinho de tecido, aquelas rebarbas de tecido, fica tudo no chão. E aquilo vocês imaginam, a empresa virava praticamente 2 turnos, virava 2 turnos. Das 6 às 2 era um turno, e das 2 às 10 era outro turno, só não virava das 10 às 6, que seria o terceiro turno para virar 24 horas. Né? Mas ele virava em 2 turnos, 8 horas, ele virava com certeza. Eu chegava lá às 6 da manhã e saía às 10 da noite. Aqui era limpo depois do último turno. Depois das 10 da noite, é que vinha alguém e dava uma limpada. Mas, imagine, alguém limpar um salão que tinha quase 200 máquinas, fora aquelas bancadas de corte de tecido e tudo mais, era enorme aquilo, às 10 da noite, você acha que o cara ia limpar adequadamente? Aqui naquela época não tinha esse negócio de desratização, como é que fala? Pulverização, que faz aquela pulverização para... Meu Deus. O que faz em casa lá? Detetização, não me ocorreu o nome.
né? Não tinha naquela época. Então era comum você estar, a pessoa chamava para consertar uma máquina, você sentava na cadeira dela para consertar a máquina, daí a pouco você sentia um negócio andar na perna, ele batia a perna e chacoalhava a calça, uma baratona desse tamanho, saiu da calça da gente. Né? Esse era o ambiente que o sujeito propiciava para os seus funcionários. Vocês acham que ele tinha a produção que ele devia ter? Absolutamente. Ninguém trabalhava feliz, ninguém trabalhava contente, as pessoas trabalhavam descontentes. Né? Então, minha avó, espanhola, baixinha, mas era assim, trabalhadeira, ela não parava, né? Minha mãe costurava calça para alfaiate, então ela cuidava da gente, então já acordava cedo, fazia o café da manhã, depois já se preparando, lavar roupa, não parava. E eu, assim, menino, eu falei para ela, vó, quando eu for grande, né, quando eu sair para trabalhar, vai ter que entregar. Ela falou, tá bom, você pode me entregar, mas primeiro você aprende a fazer. Senão você vai pagar, vai passar perto e vai achar que está tudo limpo. Para você estar entregado na cozinha, você sai para fazer, porque daí você vai saber mandar. Depois falta do filho. Toda a razão, né? Com toda a razão. Com toda a razão do mundo. Se você não conhecer o serviço, como é que você vai poder dar uma ordem? Vamos lá, questão 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso, a não ser a morte. A pergunta é interessante, hein? Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, quer dizer, ela é privada dos recursos em termos, né? Porque a abundância que reina, que pode reinar em torno de uma pessoa que perde seus recursos, o que é? A boa alimentação, a moradia confortável, não é isso? Não vem outra perspectiva de solução para o seu caso, a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Resposta. O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois encontraria meios de se alimentar. Se o orgulho não lhe interrompesse, interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Entendeu? Orgulho puro. O cara, ele é um empresário, ele tem uma empresa dele. Ele jamais vai aceitar trabalhar de catador de cana. Jamais. Né? Ah, não. Emprego nenhum desonra ninguém, mas por que você não aceita, não? Ah, não, eu sou empresário. Quer dizer, vai passar necessidade. Vai passar necessidade. Tem pobre desse tipo? Hã? Tem pobre desse tipo? Tem, mas é pobre burro, né? É pobre burro, é pobre. É pobre burro. Eu conheço gente que diz assim, não, eu sou intelectual, não sou para trabalhar. Eu sou intelectual. Intelectual, né? Muito intelectual, né? Mas como é que uma pessoa pode se achar intelectual se ele não está usando a intelectualidade dele, a inteligência dele, a perspicácia dele, em benefício, no mínimo, dele mesmo, no mínimo, para não dizer em favor da família, em favor do próximo, não é? O cara se julgar um intelectual, não basta ser intelectual para você escrever coisas boas, não é? Seja em relação à doutrina espírita, seja em relação ao que for. Você tem que ser intelectual para você solucionar problemas com qualidade. Esse é o verdadeiro intelectual. É aquele que consegue fazer todas as coisas com qualidade. Aí o cara é um intelectual, eu escrevo livros e tal, mas e sua família, como é que está? Não, outra coisa. A família está passando necessidade, rapaz. Vai usar a tua intelectualidade. Quer dizer, ele é muito intelectual, mas na hora de arregaçar a manga para trabalhar, a intelectualidade para exatamente nesse momento. Questão 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais, pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver,
mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceito, ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover às suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Resposta: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. A gente pode dizer que, do tempo que foi escrita essa resposta, essa pergunta e essa resposta, 930 do Livro dos Espíritos, até hoje, mudou muita coisa, né? Muita coisa, no aspecto da previdência social, né? A esse tempo, o homem morria de frio, em plena França, em plena Paris. Se ele não tivesse condição de comprar lá o carvão para o aquecedor dele, ele morria de fome, ia morrer de frio. Morria mesmo, não tinha quem socorresse, não havia previdência social. Né? A gente está falando que a nossa consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil chegou na década de 40. Né? E se for ver, foi 46 anos atrás. Não é isso? 47 anos atrás, quer dizer, recentíssima coisa. Né? Recentíssima. 77 anos atrás, 76 anos atrás, né? Década de 40, são 60 para 2000, mais 17, mais 16, 60 e 76 anos. Né? Recentíssima, bem recente. Né? Com a consolidação das leis do trabalho, veio essa estabilidade social que nós temos hoje, que há uma certa estabilidade social. A pessoa pode, com bom senso, com trabalho, dedicação e empenho, ela pode fazer hoje melhor do que eu fiz na minha época, por exemplo. A pessoa pode pagar hoje uma previdência particular. E não precisa ser absurda, não. Pode pagar R$150 por mês. Daqui 30 anos, ela retira aí R$1.000, R$1.500 por mês. Alguma coisa assim. Ah, mas não é muito. Não é muito? Aposenta para você ver se é muito ou não. Aposenta para você ver se não é muito. É uma fortuna. Não é? Então, quer dizer, a pessoa, se tiver um pouco de previdência, um pouco de bom senso, evitar jogar dinheiro fora, e criar ele em torno de si essa proteção, ele vai envelhecer com qualidade, vai envelhecer tendo qualidade de vida, né? Em função dessa previdência que nós temos hoje. Meu pai contava que quando foi instituído o salário mínimo no Brasil, meu pai morava ali perto do Carandiru, em São Paulo, uma região chamada Vila Paiva, se não me falha a memória. Ele pagava aluguel e tinha 2 filhos já. Meu pai casou em 1939, se não me engano, 38, uma coisa assim. Né? Aí foi instituído o salário mínimo, 40, 41, uma coisa assim. Meu pai cuidava da família, minha mãe não trabalhava, pagava aluguel e aos finais de semana ainda ia no cinema, que era um luxo. Né? O sujeito tinha aquele terno e gravata no cinema. Ele ia no cinema perto de casa, tinha um cinema chamado Cine Sol, que hoje é um teatro do SBT. O Silvio Santos comprou o teatro e ele fazia ou faz programa lá ainda, não sei se faz. Mas eu conheci bem aquele cinema porque ele estava lá quando era moleque e tinha um amigo meu chamado Nheque Nheque. O apelido dele é Nheque Nheque. Um homem que tinha quase 2 metros de altura, um moleque dos 14, 15 anos, quase 2 metros de altura. Ele chegava todo dia atrasado na escola. E a professora abria a porta para ele e era aquele assoalho. E ele era grandão, o pé dele de 41, né? Então ele pisava na assoalho e falei, Nheque, Nheque, apelidou de Nheque, Nheque. Então a gente ia no Cine Sol e tinha uma padaria chamada Sol, em frente ao cinema, por causa do Cine Sol. A gente chegava lá e falava assim, a gente paga 6 Coca-Cola sem gelo para você. Você tomava 6 Coca-Cola sem gelo. A gente entrava correndo no cinema. Vocês imaginam o que acontecia, né? Ele dava um arroto, ia todo mundo para fora, mas a gente ia rindo para
Oh, meu Deus, a gente lembra de cada um, né? Moleque é uma droga, né? Mas ele tomou ser moleque. E então, o meu pai, ele contava isso. Quer dizer, hoje em dia, com o salário mínimo, o sujeito não consegue se manter a si mesmo. Mas ainda assim, é uma garantia. Né? Ainda assim, é uma garantia. Porque naquela época, nem essa, antes da consolidação da lei do trabalho, nem isso, nem essa garantia havia. O patrão pagava o quanto ele entendia que devia pagar o seu funcionário. Então, a gente pode dizer que, desse ponto de vista, a organização social ela melhorou muito, né? Muito, em comparação com a época em que foi ditada essa resposta. E a tendência é... Não, com certeza, viu? A tendência é, viu, Orlando? A tendência é, com certeza. Acontece que, quando determinadas pessoas que pensam de forma radical e tendem a querer proteger só um lado da sociedade, como é o que está acontecendo com o sistema implantado no nosso país atualmente, esse pretenso sistema social que está sendo implantado aí, você só estipula direitos. Isso acaba por destruir essa estabilidade. Você não pode só estabelecer direitos, você tem que estabelecer regras, onde as pessoas têm direitos e deveres. A contrapartida é o dever. Você tem o direito, mas você tem o dever de fazer. Exatamente. Aliás, é do dever que nasce o direito. Então, o grande problema na nossa sociedade, hoje em dia, em relação à Previdência Social, é exatamente essa. Né? Essa excrescência que o governo faz com o fundo da Previdência Social. Eles dizem que não tem dinheiro, mentira. Tem e muito dinheiro. O que acontece é que se usa esse fundo para pagar outras dívidas e financiar outros projetos do governo e acaba a Previdência Social ficando sem dinheiro. Né? E se paga essa miséria que se paga para o aposentado. Eu sei porque eu vivo essa situação, eu vivo essa realidade. Tem uma coisa chamada fator previdenciário, que nada mais é que uma maneira de se roubar o aposentado. A palavra é roubo, não tem outra. Se você aposenta com 2 salários mínimos, 10 anos depois você está com 1. Essa é a realidade do aposentado aqui no nosso país, por conta desses exageros cometidos em nome da lei, em nome do pensamento de alguns e tal. Né? Essa é a realidade. Mas vamos lá. Questão 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? O que ele chama de classes felizes? Aqueles que têm mais dinheiro. É disso que se trata aqui. Né? Ele está nominando de sofredores aqueles que não têm dinheiro e de felizes aqueles que têm dinheiro. É sempre esse o pensamento humano a respeito da vida que a gente vive aqui. A resposta dos espíritos, anotem isso. Nenhuma é perfeitamente feliz. Então, mesmo se tendo muito dinheiro, não se é perfeitamente feliz. O que o dinheiro traz é facilidade e não felicidade. Pois aquilo que se considera a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Não é? Pungente é algo grande, forte, intenso. Não é? O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, olha como eles se dirigem a Kardec. Eles vão dar a resposta em função do pensamento de quem está fazendo a pergunta. Direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar da expiação. Aí a gente pode pensar assim, então quando o mundo for um mundo de regeneração, não vão haver ricos e pobres? É claro que vai haver. Sempre vão haver ricos e pobres. Sempre vão haver aqueles que são mais ricos. O que vai deixar de existir é a miséria. Isso que vai deixar de existir. Ou seja, vai haver no mundo um equilíbrio onde as pessoas vão ter pelo menos o necessário para viver. É isso que vai haver. As pessoas vão valorizar aquilo que é certo, Orlando. Tem gente que paga
por uma Ferrari 1960. Não sei se vocês já viram, tem programinha de televisão lá no Discovery, tá, em outras estações lá, que passam aqueles leilões, né, de carros antigos. Então, tem cara que paga por uma Ferrari 1960, porque só lançaram não sei quantas no mercado, não sei o quê, $1 milhão e 200 mil dólares. Ele é capaz de pagar por um carro $1 milhão e 200 mil dólares, mais 15% da casa leiloeira, que nada, são mais quase 200 milhões de dólares. Isso vai atingir a casa dos $1 milhão e 400 mil dólares, quase $1,5 milhão de dólares, por um carro que não é capaz de prever ou de prover a necessidade de alguém que precisa de um prato de comida. Esse é o problema do nosso mundo. Quer dizer, isso que vai deixar de existir. Alguém jogando fora dinheiro por nada, em detrimento do outro que não tem nada para jogar fora. Muito menos provida às suas necessidades. Para quê? Absurdo. Lembra o que eles falaram no Evangelho? Para atender necessidades estúpidas. Necessidades que não existem. Para que o cara quer um carro de $1 milhão e 200 mil dólares só porque ele foi fabricado numa determinada época e tal? Para que ele quer aquilo? Ele vai colocar numa redoma, vai manter lá um sujeito só para cuidar dele, tirar o pó e tal, e vai ficar olhando o carro. Mas o que vai acontecer? Vai se enfadonhar no carro, vai vender o carro. Às vezes com prejuízo, vai saber. Não é? É isso que normalmente acontece. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então não vai haver mais a infelicidade, a necessidade de um pai vendo seu filho pedir comida e não ter como atender. Isso deve ser a coisa mais triste do mundo. Eu nunca passei por isso. Graças a Deus eu nunca passei por isso. O filho pedir um prato de comida e o pai não ter como atender a necessidade do filho. Mas imagina o que deve ser isso. Deve ser terrível, deve moer o cara por dentro. Eu trabalho que nem um burro de carga e não sou capaz de prover a necessidade do meu filho. Imagine. Questão 932. Por que, neste mundo, os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Essa aqui é clássica, né? Essa pergunta e essa resposta são clássicas, né? Resposta dos espíritos: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Nós estamos vivendo um momento que a gente pode vivenciar isso, né? Na acepção do significado intrigante e audacioso. Que é isso que nós estamos vivendo no país hoje, né? Essas pessoas que são egoístas, vaidosas, prepotentes, indecentes, né? Mal intencionadas, desonestas, agem exatamente dessa maneira. Nós estamos vivendo isso no país hoje. Basta ligar a televisão e colocar no jornal que a gente vai ver exatamente acontecer isso todo dia. Né? De um tempo para cá, todo dia a gente está vendo isso. É bom deixar de ser feito. É o que está acontecendo. Tanto o jarro vai à fonte, um dia quebra, Orlando. Os bons são tímidos. E estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Ou seja, vão mandar na terra. Não vai ser o que nós vamos mandar. A nossa Constituição diz assim: o poder emana do povo. E em função desse deve ser praticado. Não é assim que está a Constituição? Mas emana do povo mesmo? Mentira. Em função dele é praticado? Outra mentira, deslavada. Porque nós somos tímidos, né? Nós nos encolhemos diante da imposição desses que são intrigantes e audaciosos. Questão 933. Se é o homem, em geral, o artífice dos seus sofrimentos materiais, será também dos sofrimentos morais? Resposta: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme,
todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, o objeto da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até o sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Muitas expressões figuram simbolicamente os efeitos de algumas paixões. Disse, está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme e de despeito, perder o apetite por ciúmes e etc. Esse quadro nos dá bem a verdade. Às vezes, o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo aquilo que parece acima do horizonte comum os ofusca. E, se formassem a maioria da sociedade, tudo desejariam para rebaixar o seu nível. Temos, nesse caso, o ciúme aliado à mediocridade. O homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas desse mundo. Atente para essa afirmação de Kardec. O homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas desse mundo. Quer dizer, quanto mais ligar importância às coisas do mundo material, mais infeliz será a pessoa. Não é? Por quê? O pensamento dele está voltado única e exclusivamente para os bens materiais. Enquanto que o outro deriva o seu interesse, volta o seu interesse para as coisas espirituais. Ele dá muito menos importância, ou quase importância nenhuma, às coisas materiais. Isso que faz com que o ciumento, o invejoso, passe por verdadeiras convulsões, para aquele que volta o seu pensamento para as coisas espirituais, simplesmente não acontece nada. Não é? O que para um é um monstro de sofrimento, para o outro é quase nada. Às vezes a situação é mais, né? Então, tem menos condições de mudar essa importância. Exatamente. O problema, ele tem o tamanho que você dá para ele. Né? Se o sujeito ele é ciumento, ele é invejoso, e como ele diz aqui, às vezes ele não tem... não é nem porque ele está interessado exatamente naquilo, é só porque ele vê o outro sair da vulgaridade, ou seja, ele deixa o estado comum das pessoas e se destaca. Só isso é suficiente para criar inveja e o ciúme. Né? Esse cara, como ele diz aqui, ele fica num estado febril constante. Né? O sofrimento dele é constante, ele não sai daquele pensamento, ele se liga àquele pensamento diuturnamente. Você imaginou como é que vive uma pessoa dessa? Não pode ser feliz, né? Vai ser um eterno infeliz. Enquanto que o outro, que está com seus pensamentos, seus objetivos voltados para as coisas espirituais, não liga importância nenhuma a essas coisas. Ou quase nenhuma. Ele dá importância verdadeira, a importância exata que as coisas materiais têm. Se ele perde uma coisa material, ele pode até ficar chateado por um momento e tal, poxa, podia ter sido mais previdente e tal, né? Mas, para ele, não vai ser motivo de desespero, o motivo que leva, muitas vezes, a muitas pessoas a cometerem suicídio, por exemplo. A perda de um ente querido leva muita gente a cometer suicídio. Por exemplo,
A perda de uma conquista qualquer leva muita gente ao suicídio. E por que tem gente que não faz isso quando acontecem as mesmas coisas? É uma pergunta que se deve fazer. Ah, falta-lhes coragem. Ao contrário. O suicida que falta coragem. São covardes. Porque o suicida, ele quer resolver o problema dele se ausentando do problema. Quem enfrenta o problema é que é corajoso. Não é? O suicida é um covarde por excelência. Então você não precisa ter coragem para suicidar, você precisa ser covarde para suicidar. Quem tem coragem enfrenta o problema. Né? A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infelizes. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer. Enquanto o que não se interessa pelo supérfluo, se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Referimos-nos aos homens civilizados, porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. E ele não conclui aqui o que é diferente entre eles, que na realidade essa verdade indígena é de conquistar as coisas para o coletivo. Tudo que eles fazem é em função do coletivo, não é em função da individualidade. Se eles pescam o peixe, eles dividem com todos. Se caçam o animal, dividem com todos. Tudo que eles têm é dividido com todos. Por isso que eles não sofrem dos males da cobiça, da inveja. Né? Eles não têm esse problema entre eles. É claro que numa sociedade mais avançada do ponto de vista intelectual, essas necessidades surgem, esses sentimentos surgem. Aí o homem mais avançado ainda, do ponto de vista intelectual e moral, deixa de lado esses sentimentos e passa a viver muito mais em função da sua vida, da conquista dos seus bens espirituais. Nesse meio tempo ele se torna vaidoso, né? Ele não era, passa a ser, foi deixa de ser. Esse é o caminho de todos. Uns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor, mas é o caminho de todos. Porque o homem, enquanto ele está vivendo numa coletividade indígena, dentro dos parâmetros, por exemplo, dos indígenas, o que eles chamam aqui de selvagens, né? Ele tem outras necessidades. Né? A hierarquia dentro de uma coletividade como essa é conquistada, por exemplo, pela idade, pela sabedoria. Todo mundo dá atenção e tem respeito pelo velho, não é? Porque intimamente eles sabem que isso é verdade. Já na nossa sociedade, mais corrompida pelas coisas materiais, há uma inversão de valores. Ele volta os seus interesses mais para o material, para a posse do bem material, do que para a verdadeira realidade da vida. Ele deixa de ouvir o velho, o sábio, aquele que pode lhe auxiliar a conquistar coisas reais, verdadeiras, que vão lhe trazer frutos. Os verdadeiros, os bons frutos. Né? Porque a sociedade se corrompe. Quando ele vive a vida material, numa sociedade como a nossa sociedade é a pior que existe. Esse momento que nós estamos vivendo é o pior momento que o homem pode viver em função da sua ligação com as coisas materiais. Até a tampa ele precisa. Até ele entender que os interesses dele não estão aí. Ele vem numa encarnação para conquistar aquilo que ele quiser conquistar. Não é assim? Nossa encarnação não é livre? Se o homem decidir a conquistar poder, e ele ir com afinco nessa direção, o que acontece?
Vai conquistar com certeza. Podem ter certeza disso. Absoluta. Ah, mas não é bem assim. É bem assim. É bem assim. Se ele vier determinado, ou por um caminho, ou por outro, ele conquista. Normalmente não são caminhos lícitos. São caminhos ilícitos. Aí ele conquista numa encarnação. Aqui ele fica ligado a esse grupo. Não é isso? Aí ele vem numa outra encarnação, que normalmente acontece com ele, se ele não der conta de se arrepender e de mudar a sua conduta em estado de erraticidade, ele vai reencarnar com os mesmos objetivos, com objetivos semelhantes. O que vai acontecer? Vai se afundar mais ainda. Então, de encarnação em encarnação, ele vai se afundando de cabeça nessa situação. Até que chega um momento que o limite extrapola a conveniência do espírito. Ele vai entender isso que você falou. Pô, não interessa para mim isso aí. Né? Vai começar a refletir. Pô, peraí, até hoje, porque quando ele fica em estado de erraticidade, ele lembra das suas encarnações pregressas. Aí ele começa a fazer um apanhado. Pô, na quarta encarnação, quinta encarnação atrás, eu fiz isso, isso e isso. Na quarta atrás, eu fiz isso, isso e aquilo. Na terceira, isso, isso e isso. Na segunda, isso, isso e isso. E agora, nessa última mesma coisa, o que eu estou fazendo? O que eu estou conquistando? Porque a avaliação é essa. O que eu tenho de meu? O que eu tenho de felicidade? O que eu posso oferecer para mim mesmo de felicidade? Lembra no 922, quando eles dizem que para a vida moral é a tranquilidade de consciência? É, posse necessário para a vida moral, está aqui no 922, é a fé no futuro e a consciência pura. Porque a consciência pura é um bem moral, é o caminho para a felicidade moral, para a felicidade em estado de erraticidade. Porque quem está intranquilo do ponto de vista moral não é e nunca será feliz. Nem como encarnado e nem como desencarnado. Como desencarnado, pior ainda. Pior ainda, porque ele não tem o recurso do sono. O espírito não dorme, não tem razão para dormir. Ele não tem que repor energia nenhuma, ele não tem corpo. Não tem que repor energia nenhuma. Consequentemente, ele fica vivenciando o seu problema 24 horas por dia. 48 horas a cada 2 dias, não sei lá quantas horas ao longo de uma semana, todas as horas do mês, do ano, enquanto ele estiver em estado de erraticidade, ele está naquela situação. Quando eles falam de mundos transitórios, eu não lembro a questão agora, mas se vocês quiserem ler em casa para relembrar, chama-se mundos transitórios. Lembra que lá no começo, sente alguma coisa, não lembro agora. Mas quando ele fala de mundos transitórios, quem habita o mundo transitório? Ele diz assim, que a Terra já foi um deles, lembra? Quando ela está no começo da sua formação, a Terra foi um deles. Quem ele fala que habita esses mundos transitórios? Os espíritos que permaneceram muito tempo em estado de erraticidade. Os espíritos que permaneceram por muito tempo em estado de erraticidade. Por quê? Porque precisam descansar do ponto de vista moral. Sofrimento atroz, atrás de sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento. Então eles precisam, quando tomam uma boa decisão, eles precisam de um lugar neutro, do ponto de vista fluídico, onde eles possam, né, adquirir aquela reserva de tranquilidade para poder reencarnar e dar prosseguimento à sua evolução, ao seu crescimento espiritual. Não é? Então, quer dizer, por aí a gente fica imaginando que a paz de consciência, a tranquilidade de consciência é um patrimônio que muito poucos aqui nessa terra têm e que nós deveríamos fazer de tudo para conquistar. E ele segue dando a explicação aqui, só para nós encerrarmos, para poder encerrar o nosso encontro de estudos de hoje. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade, a analisa, e por isso é mais afetado por ela, mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Essa consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro.
aqui tem um rodapé, de número 1, que diz o seguinte: consultar a Gênese, onde Kardec analisa os motivos do aparecimento do Espiritismo em meados do século XIX, quando o mundo atingiu um estado de adiantada civilização. O conhecimento da realidade espírita, da vida, só é possível em sua plenitude em mundos civilizados, da mesma maneira que no estado de civilização, esse conhecimento é imperativo do próprio progresso. É o imperativo do próprio progresso e um meio de acelerá-lo. Quer dizer, é verdade mesmo o que ele fala aqui, né? No estado que a civilização está, o homem, ele está muito ligado às coisas materiais, mas ele tem uma propriedade aí que muito provavelmente os não civilizados, os chamados não civilizados, selvagens, não têm, que é ponderar a sua felicidade. Né? O homem, ele faz isso mesmo. Fala, eu conquistei tudo, eu tenho todos os bens materiais e não sou feliz. Ele não está ponderando? Ele está ponderando. Ou então, por que eu sou tão infeliz? Por que razão eu nasci infeliz e continuo a minha vida dentro dessa infelicidade que não cessa? É uma maneira de ponderar. E o que ele faz? Vai em busca da resposta. Né? E é isso que tem que acontecer mesmo. Vamos anotar aqui o item 2, perda de entes queridos, com a data de hoje, 9/5/2016. Para nós retomarmos na próxima. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Vamos elevar o nosso pensamento? Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos as coisas propostas pelo livro dos Espíritos dessa noite. Queira, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem da fé, para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.